Hoje nós vamos falar tudo sobre sonecas, as informações mais importantes que você precisa saber. Eu não poderia começar falando de soneca sem falar dos dois reguladores de sono. Quem já acompanha meu perfil há algum tempo provavelmente já me ouviu falando, mas quem é novo por aqui e ainda não conhece, eu vou recapitular. Nós temos dois reguladores de sono. O primeiro é o ritmo circadiano e o segundo é a pressão homeostática. O ritmo circadiano é um ciclo de aproximadamente 24 horas, como se fosse um reloginho biológico dentro do cérebro da gente. Ele é controlado pela presença e pela ausência de luz. Então, cedo, quando começa a amanhecer, nossa retina detecta a presença de luz do sol, de luz solar, e começa a produzir hormônios que nos deixam mais alerta, ativos, para realizarmos nossas atividades do dia a dia, como por exemplo o cortisol. Quando vai anoitecendo, entardecendo, que a luz vai se pondo, minha retina também percebe essa ausência, essa falta de luz e entende que meu corpo está começando a se preparar para ir repousar, para o descanso da noite. Então, o corpo começa a produzir um outro hormônio, precursor do sono, chamado melatonina, tá? Melatonina e cortisol não se juntam, não são amigos. Então, quando um entra, o outro sai. Essa informação é muito importante para a gente entender mais para frente. Guardem ela com vocês. A pressão homeostática, ela é a popular janela de sono. Ou seja, o tempo que a criança consegue ficar acordada. Vamos pensar numa bateria. Os bebês, quando são novinhos, têm uma bateria menor. Ou seja, eles acordam, ficam pouco tempo acordados e logo a bateria descarrega. Conforme a criança vai crescendo, essa bateria vai aumentando e ele também consegue ficar mais tempo acordado, até que um dia passa a não precisar fazer as sonecas. Agora, queria que vocês fizessem outra reflexão. Estão vendo esse copo de água? Quando a gente acorda, quando a criança, o bebê acorda, pensa que esse copo está vazio. E conforme vai passando o tempo, ele vai se enchendo. Quando eu ofereço sono para a criança, ele esvazia de novo e ela acorda e começa a encher. Se eu não ofereço o sono para a criança no momento ideal, esse copo vai fazer o quê? Vai transbordar. E isso não é o que a gente quer. Porque quando esse copo de água transborda, quando essa janela passa do tempo ideal, vai um alto nível de cortisol, aquele hormônio que eu falei no começo do vídeo, na corrente sanguínea da criança. E esse alto nível de cortisol é mais ou menos como se a criança tivesse tomado um copo de café. Tem o mesmo efeito da cafeína ou de um energético no nosso corpo. Nos deixa mais ativo, mais alerta. A criança não aprofunda no sono, porque aquele sono superficial ou muito fragmentado, tá? Mas também, se eu tentar oferecer sono para a criança, quando esse copo estiver por aqui, não estiver cheio o suficiente, a criança não vai ter sono. Concorda? Né? Ela precisa encher esse copinho aqui para conseguir dormir. Então, se tiver pela metade, não vai dormir. Então, vai ficar tentando, chega a ficar desgastante para a mamãe e também para o bebê, né? Gera muito estresse, a criança passa a associar o sono como algo ruim, e não é isso que a gente quer, não é mesmo? Então, tá aí a importância de a gente descobrir uma janela de sono, a pressão, saber conhecer a pressão de sono da nossa criança e oferecer o sono no momento ideal, tá? E também não queremos que passe pela questão do copinho transbordar e nem que seja de menos, porque a criança não vai ter sono, tá? O tempo ideal para oferecer uma soneca, por exemplo, meu filho apresentou os primeiros sinais de sono. Eu vou levar para o quarto, tentar oferecer o sono. Porém, ficou lá 10, 20, 30, não dormiu, 30 minutos não dormiu,
Eu recomendo esperar geralmente até 40 minutos. Esse tempo que a criança pode levar para dormir ainda é considerável. Mais que isso, acaba sendo só estressante para a mamãe e para o bebê, aquilo que eu já falei, tá? Então, não recomendo esperar mais que 30 minutos. E quando a criança apaga de repente, né? Por exemplo, menos que 5 minutos a criança desmaiou, dormiu. Também não, a gente até gosta, mas não é um bom sinal. Significa que a criança estava muito cansada e provavelmente o corpinho dela já tinha transbordado. E quando ele transborda, a criança não consegue ter um sono de qualidade, porque o cortisol está ali no corpinho da criança, tá? Então ela vai fazer uma sonequinha curta, ou vai despertar muitas vezes, enfim, não é bom também. Nós sabemos que cada idade tem a sua pressão de sono, a sua janela de sono, né? Eu sempre recomendo fazer uma média entre a tabelinha que a gente encontra na internet, porque bebês são únicos e individuais, eles não seguem tabela, não é mesmo? Então, a gente precisa fazer uma média e observar os sinais de sono da criança, tá? Como a criança fica quando tá com sono, bocejando, coçando o olho, a orelha, puxando o cabelo, as sobrancelhas ficam mais avermelhadas, a criança perde interesse pela brincadeira, alguns arcam o corpinho para trás, tá? Então, esses são alguns dos sinais de sono da criança. Devemos observar isso e mais ou menos a média da janela de sono para a idade daquela criança, tá? A partir daí, então, observar como a criança está dormindo nessa soneca. Está sendo fácil? Está levando mais de 40 minutos? Dormiu rápido demais? Se dormiu rápido demais, provavelmente a gente já passou do tempo de latência, né? O tempo que a criança leva para dormir. Se está levando muito tempo, então, na próxima soneca, eu recomendo esperar um pouquinho a mais, uns 10 minutinhos a mais, para levar a criança pro ritual de soneca. Outro ponto que eu queria comentar com vocês. A transição, o desaceleramento da criança, tá? Como que tá sendo feito. Assim como o sono noturno precisa de um ritual, porém mais complexo, que geralmente envolve banho, uma massagem, mamar, enfim, trocar por pijaminha. A soneca, ela também precisa de um mini ritual, tá? Para a criança saber que está tendo uma transição de atividades e para ela baixar o nível dela, desacelerando devagar, tá? Porque você não chega nem para o adulto, por exemplo, você está numa festa, você chega e fala assim para o seu marido: não, vamos embora, vamos pegar as coisas, vamos embora agora. Não, você não chega e fala isso pra ele. É a mesma coisa que a criança, você não chega e fala: vamos dormir, pegar e vamos dormir, tá? Então, assim, mesma coisa, você vai chegar pro seu marido, vai falar assim pra ele: tá dando a hora, tô com sono, vamos embora. Então, assim, ele já vai se preparando, já sabe que, tá chegando a hora de ir embora, né? Vamos nos despedir. Tem uma transição. A mesma coisa acontece no sono da criança, tá? Eu não posso simplesmente chegar e falar: vamos dormir, e esperar que a criança aceite, numa boa, né? Lógico que ela não vai aceitar, ela vai protestar, chorar, manifestar de alguma forma a frustração dela, geralmente com choro, né? E ela também vai demorar muito para relaxar. Então, você pode pegar o bebê, se o bebê for novinho, trocar a fraldinha, pegar ele e levando, caminhando pela casa. Olha, tá chegando a hora de nanar, fulaninho vai descansar, que gostoso. E levar pro quarto, mamar e dormir. E se for uma criança mais velha, uma criança maior, você também pode fazer uma transição, contando para ela. Vai narrando. A gente tem medo de narrar as coisas para a criança, mas a criança precisa saber de tudo que acontece no dia a dia. A criança gosta de saber o que vai acontecer no seu dia, tá? Então, mesmo os pequenininhos, por mais que ele não entende o que você está falando, a palavra em si, o significado da palavra, ele vai entender a sua voz,
as suas intenções, seus gestos, que você tá calma, tá tranquilizando ele, porque acho que alguma coisa vai acontecer, né? Então a criança passa a esperar algo, tá? E você pode narrar mesmo com as palavras. Ah, filho, daqui a pouco nós vamos descansar, trocar a fraldinha, mamar para dormir um pouquinho, tá? Tá tudo bem fazer isso, não vejo problema nenhum. Aliás, eu recomendo para a criança saber o que está esperando, mesmo nas sonecas, não tem problema não, tá? Outro ponto pra gente comentar, ficou escuro. Outro ponto pra gente comentar é a higiene do sono. A higiene do sono, assim como no sono noturno, ela também precisa ser feita nas sonecas. Muitas mães têm dúvidas. Ah, Estela, eu vejo tanto que o bebê tem que acostumar a dormir no claro, no barulho, para ele saber dormir em qualquer lugar. Muitas pessoas chegam com isso até mim, tá? Mas assim, a criança também precisa, após as 8 semanas de vida, ela começa a produzir a melatonina por si só, então ela precisa já de um ambiente mais calminho, mais escurinho, não precisa ser completamente escuro, como o sono noturno, nem vai ser, tá? Mas eu recomendo sim, a partir de 2 meses, 3 meses, que as sonecas sejam feitas no escurinho também, tá? Tem a mesma higiene de sono, a mesma preparação do ambiente, assim como o sono noturno. Ou seja, controlar a luz, a temperatura, o barulho e certificar que não tenha cheiros, tá? Então, a luz ideal para a criança dormir seria o quarto escurinho, né? Sem a luz. E se precisar um ponto de luz, que a luz seja de cor quente, como a vermelha, ou a laranja, ou a amarela, pois essas luzes quentes, elas não têm tanto impacto no sono quanto as luzes de cores brancas, que dentro delas, da sua composição, tem a luz branca e a luz azul, que são altamente prejudiciais no sono, porque elas atrapalham a produção de melatonina e isso vai interferir no sono. Uma criança que não tem melatonina o suficiente não vai conseguir aprofundar no sono, certo? O ruído, sempre garantir um ruído branco, porque ainda mais nas sonecas do dia, né? Tem barulho lá fora, às vezes você mora numa rua movimentada, ou a vizinha faz muito barulho, tem cachorro, ou você tem cachorro. Então, o ruído branco vai ajudar o bebê a relaxar, manter o soninho, prolongar e também abafar os sons externos. Outro item é a temperatura, tá? Tem mães que gostam de trocar a roupa da criança que ela está e pôr mesmo um pijaminha, pôr dentro do suor ou para dormir. Enfim, não tem restrições, cada criança é única, cada criança tem uma aceitação a isso ou não. Porém, fiquem atentos à temperatura. Nós, mães, temos a falsa impressão que a criança vai morrer de frio, né? Então, a gente tende a superaquecer a criança para dormir, até nas sonecas. E na soneca ainda nós temos o sol, que eleva a temperatura. Então, vamos ficar atento à temperatura do ar-condicionado. Se precisar, liga o ventilador, se não tiver ar-condicionado. E a roupinha que a criança está vestindo, tá? Porque o sono é o segundo maior, o calor é o segundo maior inimigo do sono, perdendo só para o cortisol, tá? Então, o cortisol faz com que a criança não aprofunde em sono e o calor também acorda demais as crianças. As crianças, elas são muito calorentas, não é? Geralmente acordam transpirando, com o pijaminha molhado e provavelmente podem ter acordado até mesmo pelo calor, tá? Outra questão, quanto tempo uma criança precisa dormir? Varia, gente, varia muito. O ciclo de sono da criança, até os entre 4 e 6 meses de idade,
o bebê tem um ciclo de aproximadamente 50 minutos. Então, se o bebê estiver bem relaxado, não tiver algum desconforto durante o final desse ciclo de sono, ele consegue emendar sem problema nenhum. Agora, se a criança está com algum desconforto, fome, frio, calor, fralda suja ou questões emocionais, como por exemplo, regressão do sono, ansiedade da separação, a criança, ou algum salto, a criança pode sim acordar no final de cada ciclo, tá? A dor também, às vezes a criança novinha tem muita cólica, gases, crianças que estão iniciando a introdução alimentar, tende a ter uma piora no sono pela essa questão do sistema gastrointestinal ser imaturo. Até então ele só conhecia o leite, o líquido, né? E então ele passa a receber novos alimentos sólidos que geralmente causam gases. Então a criança pode sim acordar mais vezes no início da introdução alimentar por questões de gases. O nascimento de dentes também, aos 6 meses nós temos tudo isso, né? Temos introdução alimentar, temos salto de desenvolvimento e temos a dentição. O bebê pode até não ter os dentinhos aparentemente nascidos, mas todo aquele desconforto do dente já dentro da gengiva querendo nascer, aquela movimentação do dente para nascer causa desconforto. A gengiva às vezes está inchada, a criança está salivando muito e passa sim a despertar mais vezes e também fazer sonecas mais curtas. Eu queria que vocês olhassem aqui por um minuto. Esse praticamente é o ciclo de sono do bebê. Aqui a criança dormiu. De 0 a 10 minutos, ela está entrando em sono leve. De 10 a 20 minutos, começa a entrar em sono profundo. De 20 a 30, está aprofundando mais em sono profundo. De 30 a 40, ela já começa a sair. Então, aqui já começa a ficar facilmente de ser despertada. E de 40 a 50 minutos, volta no sono leve. Esse, praticamente, é o ciclo de sono do bebê até seus 4 meses, até a regressão de sono. Após isso, ele aumenta seus ciclos de sono. Então, eles passam a durar de 90 a 120 minutos. E tem os padrões de sono REM e não REM, que até então ele não tinha, tá? O que muda? O que muda é que ele começa a fazer, geralmente, menos sonecas, porém maiores, tá? Passa a ter um padrão de sono mais parecida com o nosso. Não significa que a criança fez 6 meses e ela vai dormir a noite inteira sem despertar e sem precisar da gente. Porque, na verdade, nem nós adultos dormimos a noite inteira, tá? Então, não tem como esperar que uma criança, aos 4 meses, não tenha nenhum despertar. Ela pode até não ter, tá? Se tiver saciada, se tiver uma certa autonomia para voltar a dormir sem a necessidade de ter um cuidador orientando, tá? Mas é esperado ainda que tenha algum despertar. Avaliando ainda sobre as sonecas, devemos considerar as atividades que a criança está fazendo, tá? Durante o tempo dela acordada. Vamos pensar que uma criança tem muita necessidade de pular, ela que gosta muito de correr, e durante o dia ela não tem oportunidade para fazer isso porque ela fica o dia inteiro dentro de casa. Então, provavelmente, essa criança ela vai apresentar alguma dificuldade para dormir à noite, porque não foi gasta essa energia dela, tá? As crianças é como se tivessem copinhos e eles precisam ser enchidos. Algumas crianças têm copinhos maiores, copinhos sensoriais maiores, e outras têm copinhos sensoriais menores, tá? Para cada sentido, vamos dizer que seriam cada copinho um sentido. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto de música alta, de lugares onde tem muitas vozes, muitos volumes
diferentes no mesmo ambiente, tá? Então aquilo me dá dor de cabeça, me irrita, dá mau humor. Então, meu copinho de audição, ele é muito pequeno, certo? Mas tem crianças, tem pessoas que gostam e precisam, elas relaxam ouvindo música alta, elas relaxam escutando instrumentos musicais altos, bateria. Não é o caso para todas, mas a gente tem que saber observar a nossa criança para ver qual é a necessidade dela, para a gente conseguir sanar isso durante o dia, para que não faça falta à noite, tá? Uma criança que está aprendendo novas habilidades também é uma criança que precisa praticar durante o dia. Por exemplo, aos 4 meses, a criança está aprendendo a habilidade de rolar, de virar para um lado e desvirar. Então, precisa ser oferecido durante o dia um tempo, um espaço seguro e ideal para essa criança praticar. Concordam? Uma criança aos 6 meses, né? A gente estava falando dos 6 meses, está aprendendo a sentar também, sentar sem apoio. Primeiro ela vai sentar com apoio no encosto, depois ela vai conseguir ficar sentada sem apoio nenhum. Então, para essa criança também é necessário que ela fique no chão, com almofadas do lado, para ela se sentir segura e, na verdade, para ela ficar segura caso ocorra dela vir a cair. E se isso for oferecido durante o dia, ela não vai ter essa necessidade de fazer durante a noite, tá? As crianças que estão ficando em pé, estão aprendendo a ficar em pé, aos 9 meses, 10 meses, 11 meses, 1 ano, elas acordam à noite, se não é permitido para ela fazer durante o dia, se não é oferecido, ela vai acordar durante a noite, vai segurar na gradinha do berço para se levantar. E aí o que acontece? Ela não consegue voltar, ela não consegue abaixar, né? Mesma coisa para as crianças sentando. Elas sentam no berço à noite, mas não conseguem deitar. E isso causa um verdadeiro pânico. Pra gente parece algo simples, mas para eles toda habilidade é algo assim grandioso. É algo assim muito empolgante, excitante. Então é importante oferecer um lugar e um tempo durante o dia da criança para que ele também pratique, tá? Independente da idade, independente da habilidade em si, certo? E qual o melhor lugar? Qual o melhor brinquedo? Não existe, tá? Não existe brinquedo ideal para criança. O melhor lugar para ela praticar qualquer uma dessas habilidades e sempre será o chão, tá? O chão, lógico, gente, protegido, com as quinas dos lugares tampadas com aqueles protetores, objetos perigosos que quebrem, que tenham pontas, que são pesados e possam cair em cima do pezinho do bebê, sempre para cima. A gente prepara o lugar para a criança brincar, tá? Deixar no cercadinho, naqueles chiqueirinhos, né? Tem vários nomes, vários tipos. Eu até concordo, às vezes a mãe precisa cozinhar, fazer alguma tarefa e não consegue, não vê oportunidades de deixar que a criança fique junto em segurança e ela não consegue ficar ali, né, fazendo almoço e olhando para a criança. Então acaba sendo útil nessas situações. Mas não é o lugar ideal para a criança ficar, né? Porque ela fica ali limitado. Lógico, não estou falando que você nunca vai deixar. Tudo bem ficar em algum tempo do dia. Mas o melhor lugar para ela ficar e praticar suas habilidades é no chão, onde ela possa explorar. As crianças que estão aprendendo a se locomover, elas têm uma necessidade enorme de se locomover. Elas descobriram o mundo, descobriram que elas conseguem ir atrás da mamãe. Aí a mãe vai no banheiro, a criança está na porta. E então ela precisa disso, tá? É isso que eu queria falar para vocês. Essa questão sensorial, ela afeta sim o sono noturno e as sonecas, tá? Assim como você vai estar contribuindo para o desenvolvimento da criança, né? Praticar a nova habilidade dela, você também vai estar contribuindo
para que ela gaste sua energia. Então, a criança precisa ter sono, estar conectada e estar relaxada para dormir. Lembrem disso? Sempre essas 3 coisinhas. Estar com sono, ela vai ter que ter a janela de sono ideal, que a gente começou falando nisso no início da aula, mas ela também vai precisar ter um gasto de energia adequado para a idade dela, para ela dormir melhor, tá? Não é deixar a criança exausta de tanto fazer alguma atividade, não é isso. A gente tem que ter sempre um intermédio. Estar com sono, estar conectada com os cuidadores. Então, se preciso, se preciso e possível, se for você, a mãe ou outro cuidador, faça um momento de alta conexão com a criança antes do sono, porque o sono, até as sonecas, é uma separação. A criança vai fechar os olhos e não sabe o que vai acontecer. No sono, ela embala sozinha, não é? Ela está sozinha depois que ela dorme. Ela fecha os olhos e tá ela e ela. E quando ela abrir, ela não sabe onde ela vai estar, quem vai estar lá com ela, se a mamãe vai estar. Então, pode sim, o sono é algo muito... que pode causar muita insegurança, porque é uma separação. E separação não é um estado normal para o bebê. O bebê quer e acha normal estar junto da mãe o tempo todo, principalmente os mais novinhos, tá? Então, faça um momento de alta conexão, diga frases de segurança. Mamãe está aqui, pode dormir, tá tudo bem. Eu vou estar aqui, é hora de dormir. Depois nós vamos brincar mais um pouquinho. Enfim, tem uma frase sua para você sempre falar na hora da soneca, na hora do sono noturno. Algo que passe amor, conexão, empatia pela criança, tá? E estar relaxado, fazer essa transição de atividades, né? Isso inclui o ritual de soneca, a troca, pode ser a troca de uma fralda, como a gente falou, e também essas palavras de conforto. Feito isso, você também precisa fazer um cheque de alguns requisitos para você oferecer o sono para a criança, né? Que são os 3 Cs: calma, conforto e consistência. A mãe ou o cuidador precisa estar calmo para oferecer a soneca, né? A soneca, quando a mãe entra no quarto para oferecer o sono, ela já entra super tensa, já preocupada, e isso não vai funcionar, né? Porque a criança percebe toda a sua expressão facial, a sua musculatura tensa, até o jeito de você carregá-lo muda. Lembrem disso, tudo que você está sentindo, o bebê também sente, né? Em proporção menor, porque ele é menor, mas ele sente. Lógico, nós não somos robôs, é humanamente impossível não nos afetarmos com certas circunstâncias na vida. Porém, respira antes de entrar no quarto, toma um copo de água, se recomponha, e aí sim, vamos dormir, meu filho. Lembre, sempre feliz, né? Sempre dizendo que o sono é algo bom, a soneca é algo bom, né? A soneca vai carregar a bateria do bebê para que ele brinque mais, que ele aguente, quebra essa pressão de sono e aguente chegar até o final do dia bem. Conforto. A mãe, o cuidador precisa estar confortável e oferecer o conforto para a criança, tá? Na hora de oferecer o sono, seja soneca, seja sono noturno. Como isso? Esteja confortável, vai no banheiro antes. Pergunte para você, você já foi no banheiro, você bebeu água, está confortável para oferecer o sono, para ficar no quarto até que a criança entre em sono profundo? Ok, então agora eu vou oferecer o conforto para o meu filho, que é o próprio ambiente, a própria higiene de sono, né? E também o colo. Aí você vai ver como que você vai oferecer, como que é melhor, como que funciona para você. Colo, mamando no peito, mamando mamadeira, ninando, tá? Lembrando assim, que quanto menos embalo, quanto menos estímulo você der para o seu filho dormir, mais ele vai aprendendo a dormir de forma natural por ele mesmo. Então ele sabe que ele é capaz de dormir sem tanto estímulo, sem tanta ajuda, tá?
Isso favorece se ele vir a despertar nos finais de cada ciclo. Ele sabe voltar a dormir sem ter a sua ajuda, tá? Isso é muito importante. Mas não dá para esperar isso em bebezinhos que estão na esterogestação, bebezinhos que são muito novinhos. Eles realmente precisam ainda de muito contato, muito embalo, mamar em livre demanda. Então, é preciso alinhar nossas expectativas quanto a isso, tá? E consistência, por último. Quando a gente é consistente, a criança entende que aquilo é algo que vai acontecer todo dia e é previsível. E tudo que é previsível passa segurança. Criança gosta disso, de previsibilidade, porque previsibilidade gera segurança. Quando cada dia eu faço de um jeito, cada dia a criança faz a soneca num lugar. Um dia faz no carro, outro dia faz no berço, outro dia faz na cama, ela não sabe onde ela vai dormir. Ela não sabe onde ela vai acordar, não é? Então, assim, o lugar ideal para a criança dormir sempre será uma superfície plana. Seja o berço, seja o Moisés, seja a cama, desde que em segurança. Porém, entendo e concordo plenamente que às vezes a gente precisa sair e se a viagem foi um pouquinho longa, até vale a pena fazer na soneca da criança, aproveitar a soneca da criança, né? E viajar. Então, tudo bem a criança fazer uma soneca no carro, no bebê conforto, no carrinho andando na rua, no sling, não tem problema nenhum, ou mesmo no colo. Porém, pelo menos uma soneca do dia é preciso que a gente garanta que seja oferecida em superfície plana, porque sem dúvida vai ser a soneca mais restauradora, certo? Então, isso era o que eu queria falar para vocês sobre soneca hoje, tá? Eu falei bem geral, de modo bem geral, mas contemplando tudo que pode ser envolvido na soneca. Espero ter ajudado. Um beijo!